Você lembra onde estava quando o Ace morreu? Porque aquele momento não foi só triste. Foi um divisor de águas. O One Piece nunca mais foi o mesmo. E o Luffy também não. Durante anos, One Piece foi sobre aventura. Ilhas malucas, inimigos excêntricos, sonhos gigantes. O Luffy era quase intocável. Imprudente? Sempre. Mas o mundo parecia se curvar ao redor dele. Até Marineford. A guerra de Marineford não era só mais um arco. Era o momento em que o Oda decidiu quebrar o próprio protagonista. E ele fez isso da forma mais brutal possível, matando Porgas de Ace. Mas vamos direto ao ponto que muita gente evita. O Ace precisava morrer. E não por choque barato, mas porque a história exigia isso. Até aquele momento, o Luffy nunca tinha enfrentado uma consequência real e irreversível. Ele perdia batalhas, mas sempre voltava. Sempre salvava quem queria. Sempre dava um jeito. Marineford destrói essa lógica. O Luffy invade a maior guerra do mundo sozinho. Desafia almirantes. Enfrenta o sistema inteiro. E por um momento, ele vence. Ele salva o Ace. E é aí que o Oda é cruel e genial. Porque ele tira tudo isso em segundos. Ace morre na frente do Luffy. Sem volta. Sem milagre. Sem poder da amizade. Esse é o momento em que o One Piece deixa de ser só uma aventura e vira uma história sobre perda. A morte do Ace tem 3 impactos gigantes na obra. Primeiro, o Luffy. Até ali, ele era um pirata que acreditava que vontade era suficiente. Depois disso, ele entende que não é forte o bastante. E isso muda tudo. É por isso que o Time Skip existe. Não é só um treinamento de anime. É o Luffy reconhecendo que, do jeito que estava, ele perderia todo mundo. Segundo ponto, o impacto emocional. Marineford já era grandioso. Mas a morte do Ace transforma o arco em algo lendário. Não é só guerra. É tragédia. É o momento em que o público percebe que ninguém está seguro. E terceiro, talvez o mais importante, a nova era. Com a morte do Ace e do Barba Branca, o Oda limpa o palco. A velha geração cai. Os símbolos do passado desaparecem. E o mundo entra em colapso. Isso abre espaço para novos Yonkou, novas alianças, novas ameaças. E principalmente, um novo Luffy. E sim, tem quem diga que o Ace foi burro. Que a morte foi evitável. Mas isso também faz parte. Porque o One Piece nunca foi sobre personagens perfeitos. Foi sobre escolhas e consequências. Ace morreu sendo quem ele era. Orgulhoso, leal, imperfeito. E é exatamente por isso que funciona. No fim, o Oda não matou o Ace só por impacto. Ele matou o Ace para forçar a história a crescer. Para tirar o Luffy da fantasia e jogar ele no mundo real. E pode até doer admitir isso, mas sem a morte do Ace, o One Piece não seria o que é hoje. Porque às vezes, para uma nova era nascer, alguém precisa cair.